Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao culto da família Vinho Novo. Nós estamos durante esse mês trabalhando e abordando o tema refrigério da alma. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família. Queria para a gente iniciar esse culto nessa noite, que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Que nós possamos louvar a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. E agora eu convido você a orar diante do Senhor, se apresentar, para que a gente possa iniciar esse culto dessa noite. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse dia. Senhor Deus, abençoa cada família, cada vida que estará ouvindo a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nos permita te adorar mais uma vez. Deus, e prestarmos um culto ao Senhor, que é o único digno de toda honra e toda glória. Amém. Iremos ouvir agora um louvor com a nossa irmã Carla e o nosso irmão Edgar Júnior, que estarão louvando a Deus e nos elevando ao louvor, à adoração ao nosso Deus. Graças a Deus, irmãos. Quero convidar você nessa noite, nesse momento, a elevar o seu coração, o seu entendimento em adoração a Ele e confiar e saber que nele podemos todas as coisas e nele nós estamos seguros. A nossa confiança é dele, somos dele e Ele é nosso Deus, nosso Senhor. Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Be
Deus, como é bom louvar o Senhor. Deus é digno de toda honra e toda glória. Queridos, e durante esse mês, como já falei, estamos abordando o tema refrigério da alma. E nessa noite, como das outras, nós iremos tratar desse tema com bate-papo, uma entrevista. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso querido irmão jornalista, irmão Sérgio Marques, que estará mediando essa entrevista juntamente com o nosso querido irmão, o doutor Luiz Jorge. Então, sejam todos bem-vindos e vamos crescer juntos. E eu tenho certeza que será um bate-papo aí muito enriquecedor para cada um de nós. Queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao culto de quinta-feira. Estamos abordando o tema Refrigérios da Alma e hoje conosco o nosso amado querido irmão Luiz Jorge, que irá falar um pouco mais sobre esse tema abençoado de Deus para as nossas vidas. Boa noite, Luiz Jorge, está com você a palavra. Boa noite. Boa noite. Nós, nesse período aí em que estamos, de certa forma, geograficamente distantes, temos tido essas oportunidades, de poder também estar pregando a palavra, de poder estar falando uns aos outros, pregando essa palavra que gera fé em nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus através desses instrumentos, da tecnologia, fruto da inteligência que Deus concedeu ao homem. E hoje nós iremos meditar sobre o Salmo 8, um Salmo de Davi. Esse Salmo, ele tem falado muito ao meu coração. Esse Salmo tem trazido edificação para a minha alma e tem também trazido muitas reflexões sobre quem somos nós em Cristo, quem somos nós nesse mundo, quem somos nós nesse universo. E, na minha opinião, é um dos salmos mais belos da Bíblia. Esse salmo ele tem uma peculiaridade, ele é mencionado no Novo Testamento mais de uma vez, inclusive pelo próprio Jesus. O próprio Jesus mencionou e citou esse salmo em determinada ocasião. Nós iremos ler esse salmo agora, Salmo 8, ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade, e da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é um homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém. Amém. Muito bonito. Glória a Deus. Maravilhoso esse salmo. Glória a Deus. Amados irmãos, amados ouvintes, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, minha oração a Deus é para que essa palavra possa trazer fé, possa trazer refrigério para a sua alma, que essa palavra possa trazer edificação para você e para a sua família, e ela possa trazer transformação das nossas mentes, renovar as nossas mentes através da palavra de Deus. Pai querido, nós damos graças a Ti pela Tua palavra. Nós rogamos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor transforme a nossa maneira de pensar, mude a nossa maneira de pensar, que o Senhor produza essa metanoia em nós, de maneira que nós possamos, Deus, pensar de acordo com os Teus pensamentos, pensar, Deus, de acordo com os Teus desígnios, com os Teus propósitos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse salmo, ele começa com
uma exclamação a Deus, Deus nosso Senhor. No versículo 1 diz: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Há muita riqueza contida aqui, irmão Sérgio, nesse versículo. Há muita riqueza, meus irmãos, contida aqui nesse versículo. Quando ele começa saudando, quando ele começa exclamando a Deus, chamando ele de Senhor, ele está mencionando o nome de Deus, ao qual Moisés também ouviu ali quando estava na sarça ardente. E quando ele diz Senhor nosso, ele está mencionando o nome a Deus, reconhecendo como aquele que é nosso dono, aquele que governa sobre tudo, aquele que controla as coisas, aquele ao qual todo o universo, todo o cosmos, toda a criação está submetida. Há uma sensação em nossa alma, e isso é comum a todas as pessoas, quer admitam ou não, né? Há uma necessidade, há um anseio de encontrar pouso, de encontrar um lugar seguro, de encontrar um porto seguro, de encontrar paz. Há um anseio de ser feliz, há um anseio de atingir um determinado padrão de vida ou de qualidade de vida, ou seja lá qual denominação o ser humano dá para esse status, para esse padrão. Esse anseio que existe em nossa alma, muitas vezes ele é deturpado. Muitas vezes esse anseio ele é direcionado para outro ser, ele é direcionado para outra coisa, ele é direcionado para uma outra direção que não é a Deus. E por isso, almas, vidas, sentimentos estão muitas vezes atordoados e perturbados. Muitas almas perturbadas. Muitas vezes o nosso coração ele fica perturbado porque ele caminha em direção a um anseio e o foco desse anseio está longe de Deus. E a nossa alma encontra paz, a nossa alma encontra refrigério, o nosso coração encontra segurança quando o foco do nosso anseio é Jesus Cristo de Nazaré. E, irmão Luiz, o profeta, que o salmista Davi, ele está chamando o senhorio de Cristo para ele, entendeu? De Deus para ele. Porque se você percebe, ele diz, olha, quão admirável, Senhor, nosso Deus, é o teu nome em toda a terra. Então, o salmista Davi, como você falou, ele não quer se afastar disso aqui. Ele não quer que jamais Deus o deixe. Deus deixe ele, como você falou, como as pessoas estão por aí, sem Deus, vazias de Deus dentro de si. E, portanto, sofrendo as consequências dos seus próprios atos, dos seus próprios erros. Não é exatamente isso? Exatamente isso, irmão Sérgio. E essa percepção que o ser humano tem de que Deus ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o Senhor nosso, aquele que nos governa, que nós não estamos como um barco sem vela, à deriva no mar, mas nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, pela graça maravilhosa de Jesus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E essa percepção nos foi dada por Deus. Deus nos deu essa revelação através da sua divina palavra. Deus nos deu essa revelação através da sua graça maravilhosa. E uma alma que compreende que Deus está no controle de todas as coisas, essa alma encontra satisfação e paz em Deus. Quando alguém não tem essa percepção, ou quando alguém está com essa percepção turvada, embaçada, não consegue enxergar, e muitas vezes nós cristãos, quando passamos por tribulações, por momentos difíceis, nós também muitas vezes fraquejamos. Verdade. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está sempre conosco para nos ajudar a se manter de pé. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então a palavra de Deus sempre está nos alertando, nos fortalecendo, nos colocando de pé para reconhecer que Deus governa sobre o nosso coração e sobre toda a nossa vida e o universo. Deus governa sobre todas as coisas. Deus é o nosso governante, é o Deus nosso, é o Senhor nosso que o salmista está dizendo aqui no versículo 1. E quando alguém não tem essa percepção está turbada, como eu estava falando agora há pouco,
ela vai procurar controlar as situações, ou buscar alguém, ou colocar alguém como objeto de sua adoração, achando que esse alguém tem o controle sobre as situações da vida. Então ela deposita sua confiança muitas vezes em um político, ela deposita muitas vezes a sua confiança em um ser humano, ela deposita muitas vezes a sua confiança até mesmo na ciência, como se a ciência fosse a palavra última da verdade. Nós reconhecemos a importância da ciência, mas ela não é a palavra última acerca da verdade das coisas, mas está em busca dessa verdade, né? Então, esse governo de Cristo sobre o ser humano, esse governo de Cristo sobre o universo, quando alguém não o reconhece, ela começa a sentir esse vazio na sua alma. E quando você reconhece, quando Pedro começou a pregar, como relata o livro de Atos dos Apóstolos, e ele diz: olha, arrependei-vos para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque só era possível ao ser humano ter refrigério em sua alma se ele reconhecesse. Arrependimento, essa palavra no grego, a palavra metanoia, significa uma mudança de mente. Então, se o ser humano ele tem a sua mente mudada pela palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo, pela revelação de Cristo na sua vida, ele passa a olhar a vida de um modo diferente, ele passa a olhar o universo de um modo diferente. Ele reconhece que Deus está nos providenciando todas as coisas. E essa mudança, ela não é de fora para dentro, de dentro para fora, porque o caráter é interno, então a mudança tem que ser dentro mesmo. Então, quando Pedro fala que para as pessoas se converterem, para vir um refrigério da alma, ele entendia que somente essa atitude, esse ato, poderia fazer com que a pessoa fosse diferente. Mas diferente como? Diferente diante do Todo-Poderoso, diante do Eterno. Como o meu amado falou no começo, Deus ele é o regente de tudo. Luiz, Deus é o regente de tudo, meu amado, independente de você querer ou não. Ele é que controla tudo. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Exatamente. Da misericórdia do Altíssimo sobre as nossas vidas. Então, o Pedro, ele sabia disso. Então, olha, volte-se para Jesus, né? Arrependa-se, para que venha o refrigério da sua alma, para que você se torne uma pessoa, né, apta de um dia herdar a Canaã celestial. Porque não tem outra maneira de entrar lá, não tem outra forma, a não ser através de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E o salmista ainda continua dizendo: como é magnífico o teu nome em toda a terra. O nome de Deus, quando a Bíblia menciona o nome de Deus, no contexto em que ela nos traz esse termo, a Bíblia nos leva a olhar o caráter, os atributos de Deus. Invisíveis. Os atributos de Deus aos quais Ele deu ao homem em certo aspecto, em certa dimensão. Ele deu ao homem quando Ele o fez a sua imagem e semelhança. Mas o pecado, a queda do homem, né? Por um homem entrou o pecado no mundo. Isso trouxe uma depravação no mundo, a entrada do mal. Com a queda, com o pecado que entrou no mundo através do primeiro Adão, a vida passou a ser afetada pelo pecado. As pessoas foram afetadas pelo pecado. A maneira de pensar também foi afetada pelo pecado. Então, antes o homem que reconhecia que Deus governa todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, que a natureza, os ecossistemas, né, o meio ambiente, a nossa relação com a vida, com a natureza, com as pessoas, estava ali harmonizada em Deus de forma perfeita, para a sua glória, que esse é o fim supremo, é o fim último de todo homem, como diz a primeira pergunta da Confissão de Fé Protestante de Westminster, né? Qual é o fim último, o fim supremo do ser humano para com Deus, né? É glorificar a Deus e gozar, né, da sua presença, se alegrar na sua presença. Foi para isso que nós fomos criados, irmão Sérgio. Irmãos queridos, foi para isso que nós fomos criados, para glorificar a Deus
e sentir prazer, se alegrar e gozar da sua presença. E quando isso foi deturpado com o pecado, o homem passou a querer governar a si mesmo e governar os outros, e isso de forma pecaminosa. Isso alastrou-se pelo mundo, isso praticamente, se considerarmos aí Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e muitos outros problemas na história da humanidade, isso quase nos levou à extinção. Mas graças a Deus que isso não aconteceu, porque Deus governa sobre o mundo. Amém. Porque nada, né, pode frustrar os planos de Deus, como o nosso irmão paciente Jó, né, disse, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. É verdade. Pode continuar, mamãe. O salmista continua dizendo: pois puseste nos céus a tua majestade. Né? Então, nesse texto nós compreendemos o salmista observando os céus, né? E vendo ali como Deus ornando as coisas pela sua livre vontade. Né? Deus criou todas as coisas pela sua livre vontade. Foi uma manifestação do amor de Deus. Ele não criou pela necessidade, né? Deus não precisa nesse sentido. Ele não precisa de nós. Ele criou pela sua livre vontade. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele quis criar o universo da maneira como Ele criou. Né? Então, é o desvelo de Deus por suas criaturas. O amor de Deus revelado através da criação de todas as coisas. Então, Deus pôs nos céus a sua majestade. E aí o versículo 2, um versículo assim que nos traz assim, muita sabedoria, muita compreensão acerca de como que Deus nos trata e como que Deus trabalha no mundo, né? Às vezes a gente observa tantas coisas acontecendo, como essa atual pandemia no mundo, e isso muitas vezes nos leva a fazer perguntas, né? Mas se Deus é bom, por que há sofrimento no mundo, né? Deus é bom. Deus é bom. E misericordioso. Deus é bom, não depende de nós. Verdade. Deus é bom. E o próprio Cristo, Ele sofreu no nosso lugar. O próprio Cristo, Deus, né? Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele passou pelo que a gente passou, e muito mais, né? E a Bíblia diz que, irmão Luiz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, né, transgressões, né, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. E graças a Deus por isso, que o tema refrigério da alma é tão importante para nós cristãos saber que o amor de Deus, Ele trata nos mínimos detalhes com seus filhos. Né? E a maior vontade de Deus, o seu maior desejo é que nós estejamos sempre do ladinho dele, perto dele, porque como o meu amado falou, aquele que se afastar, as consequências virá, e não é Deus que vai trazer essas consequências sobre a vida dele, é o próprio pecado, porque a Bíblia diz que aquele que não conhece a Deus é como uma palha no campo, aonde o vento leva e traz para onde quer. Verdade, meu irmão. E, como eu anunciei, né, o versículo 2, o salmista diz: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo vingador. Esse versículo, esse trecho, foi citado por Jesus, pelo próprio Cristo. Então, no livro de Mateus, você pode acompanhar comigo na sua casa, onde você estiver. No livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 14, após Jesus entrar em Jerusalém, a cidade santa, e ele entra no templo e vê aqueles cambistas comprando, vendendo coisas ali, e ele exorta Jesus, fala de forma severa, dizendo: olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de salteadores. E aí, no versículo 14 do capítulo 21 de Mateus, diz que cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou.
a autoridade e o governo de Jesus sobre o universo, sobre as leis, as estruturas da criação, sobre o mundo natural, sobre a realidade espiritual. O governo de Cristo, Ele os curou pela sua vontade. E no versículo 15 diz: mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Fazendo então, a menção aí do Jesus faz menção a esse trecho do Salmo 8, e isso nos traz uma grande lição. Muitas vezes, irmão Sérgio e meus amados irmãos que estão ouvindo esta palavra, muitas vezes nós não reconhecemos quando Deus está falando, ou os milagres de Deus. Às vezes, não que isso seja errado de modo nenhum, mas às vezes nós apenas reconhecemos os milagres de Deus quando são coisas que fogem ao que nós estamos acostumados a ver, um cego sendo curado, um aleijado sendo curado, como Jesus curou, né? no texto que nós acabamos de ler. Mas Deus, Ele está operando coisas maravilhosas o tempo todo na nossa vida. Deus está fazendo milagres o tempo todo na nossa vida. A forma como Deus criou o mundo, a forma como Deus concebeu o universo pela sua livre vontade, a forma como Deus criou toda a nossa estrutura biológica, né? O nosso corpo, é algo que, quando nós estudamos isso a fundo, quando nós nos aprofundamos, pelo contrário do que muita gente diz, né, que quando nós estudamos e nos aprofundamos em entender a natureza, nós passamos a desacreditar de Deus. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira, isso nunca foi mencionado na Bíblia, tal argumento. Na verdade, quando você conhece a criação de Deus, conhece as maravilhas de Deus, você vê o quão Deus é maravilhoso, majestoso, o quão perfeito, e como Ele criou todas as coisas. Verdade. E é interessante porque quando você percebe isso, você vê os milagres de Deus na nossa vida. Então, por exemplo, na ciência a gente sabe que pela ciência atual, que se a Terra estivesse um pouquinho deslocada, fora de onde ela está, da posição como ela está, do ângulo de inclinação que ela está, praticamente a vida como a gente conhece na Terra e a forma como a dinâmica ocorre na Terra não existiria, não era dessa forma. Então, Deus ele cuida de nós o tempo todo. Quando você atravessa uma rua, uma criança nasce, Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo coisas maravilhosas. E talvez aqueles escribas e fariseus versados na lei, eles não estavam reconhecendo as maravilhas que Deus faz nas coisas simples. E quando aquelas crianças estavam dizendo Hosana ao filho de Davi, reconhecendo Jesus, o Messias, reconhecendo o Deus governante de todas as coisas, Jesus disse: olha, vocês não ouviram lá no Salmo 8 que da boca de pequeninos e crianças de peito Deus tirou o perfeito louvor. Perfeito louvor. Tremendo. Eu vou ler os versículos 3 ao 9, e você vai ver como que o salmista teve essa percepção quando ele começou a olhar para os céus e ver a grandiosidade da criação de Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, mais uma vez ele menciona o nome de Deus, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Esse trecho também foi citado no Novo Testamento. No livro de Hebreus, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 2, no versículo 5 diz: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir,
sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Lá no Salmo 8, essa palavra aí, que lá em algumas Bíblias você vai ver a palavra Deus, e outras traduções anjos, né? Elohim, né? Esse termo, muitos teólogos acreditam que poderia se tratar também de Deus falando acerca de que por um pouco menor do que os anjos, do que seres sobrenaturais, por um pouco menor do que os anjos, Deus fez um homem. E que esse trecho ele pode nos dar uma ideia tanto de posição como de tempo, no sentido de menor, mas um pouco mais baixo, né, do que os anjos, ou também de tempo, no sentido de que o texto de Hebreus ele fala de Jesus. Ele nos aponta quando ele diz que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, né? Mencionando o salmo ali, profetizando o Cristo que iria sofrer por nós, porque por um pouco, se esse texto se refere ao tempo, por um pouco de tempo Jesus ali na cruz, ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. E o castigo que nos traz essa paz, esse refrigério sobre a nossa alma estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E se você continuar a ler o trecho de Hebreus, esse texto, você vai perceber que ele fala de Jesus quando ele diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus. Então ele está falando de Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, voltando lá no Salmo 8, o salmista diz: quando eu contemplo os teus céus. Você já teve a experiência de, à noite, principalmente quando você vai para lugares que não são zonas urbanas, mas lugares onde normalmente há muito verde, né? Poucos prédios, pouca iluminação, e você olha para o céu e você vê as estrelas, você vê planetas, e quando você vê tudo isso, você percebe que Deus criou todas as coisas e governa sobre todas as coisas. E isso leva você a observar a si mesmo e perceber o quão gracioso Deus foi para conosco, o quão pequeninos nós somos, mas o quão Ele, por sua livre vontade, nos amou primeiro e nos deu graça e misericórdia. E em Cristo, apesar do texto estar apontando aqui falando de Jesus, mas em Cristo nós também participamos e usufruímos dessas bênçãos de Deus, por causa de Cristo Jesus, a quem nós fomos feitos co-herdeiros. Amém? Amém. E somos gratos a Ele por tudo isso, né? Sim. Porque através da paz de Cristo Jesus, trazendo esse refrigério para as nossas almas, podemos nos manter de pé, firme diante dele, nessa caminhada até a Canaã celestial. Sim. E, meu irmão Sérgio, vale a pena, por exemplo, também mencionar, eu gosto muito de ciências espaciais, né? Essas coisas, e eu me lembro, né, de uma sonda espacial enviada pela NASA em 1977. Em 1977 lançaram uma sonda para o espaço. Essa sonda viajou aproximadamente uns 6 bilhões de quilômetros. E de lá, eles redirecionaram a câmera dessa sonda em direção ao nosso planeta. E fotografaram a Terra. E quando os cientistas observaram essa Terra, um pequenino ponto, um pálido ponto azul, como mencionou um cientista da época, muito famoso. E a partir daquele momento, aqueles cientistas começaram a observar aquele pequenininho planeta, imaginar quantas histórias de alegria, de tristeza, quantas guerras, quantas famílias
quantas expedições, sabe? A história do planeta. E nós, como filhos de Deus, que temos essa percepção de que Deus é governante sobre todo o universo, ao observar esse planeta, eu imagino, né? Se o salmista Davi tivesse tido também essa oportunidade de ver uma foto como essa, ele também, eu acredito, queria dizer como nós podemos dizer agora: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. E repetir esse feito também através de uma outra missão espacial mais recente, chamada a Cassini-Huygens, e lançaram também essa sonda em 1993. E aí, após um certo... em 1997, perdão, né? E após essa sonda estar a mais ou menos 1,4 bilhão de quilômetros da Terra, lá em Saturno, ela também tira uma foto da Terra. E os cientistas mais uma vez se maravilham observando aquele pequeno ponto, pálido ponto azul, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Eu queria ler mais uma vez esse salmo para encerrar a minha fala. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém. Amém. Queridos, estamos chegando mais um final e mais um culto. Queremos agradecer a Deus pela sua presença maravilhosa. Queremos agradecer a Deus por você estar aí do outro lado, nos assistindo, prestigiando, e que Deus continue te abençoando, te protegendo e livrando de todo mal. E estamos orando para que essa pandemia acabe, para que logo poderemos estar todos juntos, adorando a Deus, né, como irmãos, como servos de Cristo. Irmão Luiz, quer dar as considerações finais? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa cada vez mais conceder ao seu coração, a sua alma, a nossa vida, o reconhecimento, a revelação, a percepção de quem Ele é e de quem nós somos nele. Que o amor divino, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida poderosamente. Que você possa olhar para os céus, que você possa olhar as estrelas dos planetas, que você possa mergulhar no estudo da natureza e ali glorificar a Deus por tudo que Ele fez. Porque tudo que Ele fez foi de forma amorosa, foi de forma a revelar o seu desvelo, a revelar o seu amor às suas criaturas. E nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus e de crer no seu nome. E nós agradecemos a Ele por isso. Amém. Pai Celeste, nós damos graças a Ti pela Tua bondade e misericórdia, que certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Porque o Senhor é governante sobre todas as coisas. O Senhor é governante sobre todo o universo. Nós damos glórias a Ti, Senhor, e assim como aqueles cientistas observaram aquele pálido ponto azul, como eles chamaram, aquele planeta, Terra, ao qual o Senhor, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se despojou da sua glória e pisou aqui nessa terra. E o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, aquilo que nos aflige.
E o Senhor nos ressuscitou juntamente contigo, para a glória do teu nome. E o Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, opera agora sobre as nossas vidas. Nos ressuscitou juntamente com Ele e governa e cuida de nós. O Senhor está o tempo todo fazendo milagres em nossas vidas, porque o Senhor é governante sobre todas as coisas. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade pertence a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória por amor da tua benignidade. Amém. Glória a Deus. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Queridos, nós agradecemos ao Senhor pela bela palavra que recebemos nessa noite. Agradecidos a Deus pela vida do irmão Sérgio, a vida do irmão Luiz Jorge, que foi um canal de Deus para nos edificar e assim podermos crescer juntos na graça e no conhecimento de Deus. E você que ouviu essa palavra, você que ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo falou com você, que Jesus tocou profundamente na tua alma, no teu espírito, e você deseja fazer essa decisão com o Senhor Jesus. Jesus te faz um convite nessa noite. O Criador, Ele te chama, porque foi Ele quem te criou. Ele te conhece. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você ouviu essa palavra e Deus falou com você, e você deseja aceitar a Jesus, entregar a sua vida ao Pai, o Pai está de braços abertos para te receber. E você que deseja se reconciliar, eu queria que você levantasse a mão onde você estiver. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você fizesse essa oração comigo. Pai, eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor Pai, que as tuas promessas sejam estabelecidas sobre mim. Perdoa os meus pecados. Deus, guia-me, Senhor Deus, pela vereda da justiça e andando com o Senhor Jesus. Amém. E se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você dissesse sim para Jesus agora na live e na página do Facebook, e que você mandasse um WhatsApp para nós. O número é 98439-1448. 98439-1448. Nós queremos conhecer você, nós queremos acompanhar você nesses primeiros passos na caminhada cristã. Queremos alimentá-lo, queremos cuidar de você. Então, pode mandar um WhatsApp que nós estaremos acompanhando e edificando você na fé. E nós estamos agradecidos pelo que o Senhor tem feito e dizer para você que está nos acompanhando aí no Instagram, no Facebook, que nós já somos quase 1000 inscritos no YouTube. E daqui a pouco esse vídeo estará lá disponível no YouTube e você pode se inscrever, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. O YouTube, o canal do YouTube da igreja Vinho Novo Online. Se inscreva para que a gente possa estar batendo essa meta juntos dos 1000 inscritos. Deus abençoe sua vida, que haja um vinho novo, que haja sempre a presença de Deus trazendo paz e esperança na tua casa. Então nós iremos orar e encerrar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, certos de que Deus que nos criou, Ele cuidará de nós, porque como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia. Senhor, e porque o Senhor é um Deus de graça. Tudo é graça do Senhor. A criação revela a tua graça, porque o Senhor criou tudo do nada. E tudo que existe, Senhor, é uma revelação, é algo eloquente, Deus, revelando a tua graça sobre nós. Pai, nós te agradecemos, abençoa cada família, cada lar, que haja paz, haja esperança e a presença do Senhor Jesus em cada vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.